Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Nós vamos falar hoje sobre o julgamento do STF em relação à responsabilidade no Marco Civil da Internet, né, Paulo? Exatamente. Dia 26, quinta-feira da semana passada, 26 de junho de 2025, que foi quinta-feira da semana passada, o STF decidiu, pela maioria de votos, foi uma votação de 8 contra 3, onde entendeu-se que o artigo 19 da lei chamada de Marco Civil da Internet seria parcialmente inconstitucional. E aí criou-se então uma nova forma de se lidar com a questão da responsabilização civil dos provedores de internet e plataformas digitais no que tange a danos de ordem moral causados a terceiros. Então, em resumo, explicando de uma forma mais acessível, o que isso quer dizer? O Marco Civil da Internet foi uma lei que foi criada para regulamentar o meio da internet, que até então não havia legislação nenhuma. No artigo 19, eu até trouxe para a gente analisar, fala-se, né, que o STF não altera a lei. Ele entendeu que parte desse artigo 19 é inconstitucional. Porque justamente falava que não há a descrição de como que seria feita a responsabilização, precisaria da normatização em relação a isso, então, por isso que ele fez o julgamento até inovando um pouco nós o vamos chegar procedimento. lá. O artigo 19 fala o seguinte: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se, por ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos de seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Então, o que a lei fala? Que, sendo disponibilizado algum conteúdo que vá ferir algum direito de um terceiro, esse terceiro, a plataforma onde está apoiada aquela publicação, não tem responsabilidade. Isso é o que diz o artigo 19. Mas na frente tem um outro artigo que fala especificamente das questões de cunho sexual, por exemplo, a exposição de fotos íntimas ou de gravações íntimas. Aí, neste caso, havia na lei essa responsabilização independente de quem haveria postado aquilo. E aí o STF pode falar, Flávio, toda hora. Não, eu ia falar que os temas que foram catalogados no STF são os de número 0533 e o de número 987, que é o seguinte: o 987 é a discussão e constitucionalidade do artigo 19 da Lei 12965, que é o Marco Civil da Internet, que determina a necessidade prévia e específica ordem judicial de exclusão do conteúdo para a responsabilização civil do provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros. E o tema 533, que é o dever da empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo publicado e retirado do ar quando considerado ofensivo sem intervenção do judiciário. Aí eu queria explicar o seguinte: os dois temas, o que acontece? Aí explicando para a pessoa que não é da área do direito, é um pouco, às vezes parece um pouco confuso, mas é muito simples. Quando você tem vários temas parecidos para serem julgados no STF, reúnem-se esses temas e faz um único julgamento. Então foi isso que aconteceu nesse julgamento. Nós tínhamos dois temas, que é o 987, que o Flávio leu, e o 533, que tinham um conteúdo parecido, e eles foram reunidos então para esse julgamento. O caso concreto foi o seguinte: o tema 987, que está na relação do Dias Toffoli, foi um caso onde o Facebook questionou uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia determinado a exclusão de um perfil falso na rede social. Então, o Facebook lá em São Paulo se indignou com essa decisão
não importa o motivo, ele, né, não achou correto e através do caminho judicial cabível, ele chegou até o STF para discutir se realmente isso era, se esse juiz poderia ou não obrigá-lo a fazer isso. E o tema 533, também de relação do... Não, aí o 533 já está da relatoria do Luiz Fux. Foi o Google que questionou uma decisão que o responsabilizou por não excluir do Orkut uma comunidade criada para ofender uma pessoa. Então, olha pra você ver o tempo uma professora, que o Orkut tem 20 anos que não existe, né? Pra vocês verem como que o nosso judiciário, ele claudica, né? Mas, enfim, na época, criou-se uma comunidade no Orkut para criticar uma determinada pessoa e aí o Google foi responsabilizado por não ter tirado do ar essa comunidade na época. Então, esses dois temas foram reunidos e o julgamento foi esse, que teve o resultado dia 26, semana passada, com 8 votos contra 3. Na verdade, há uma série de questões aí que a gente tem que levar. Que primeiro é o seguinte, o que é ato ilícito? Em relação a quê? Porque as Big Techs, elas atuam em vários países. E, especificamente, a pornografia infantil. Nos Estados Unidos, é permitido você tirar fotos nuas de crianças e falar que é arte. Aqui no Brasil, a gente não aceita isso, acha que é pedofilia e tal. Mas num caso desse, o que seria, Paulo? Pois é, no caso específico da nudez, aí a gente cai no artigo 22. Não entra especificamente nessa questão da inconstitucionalidade parcial do 19. Artigo 21, desculpa. O que fala o 21? O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação sem autorização dos participantes de imagens, vídeos ou outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, quando, após o recebimento de notificação, deixar de promover de forma diligente os limites técnicos a seu serviço. Esse artigo 21 que foi usado para fundamentar o julgamento do STF que aconteceu. O que eles fizeram? Eles fizeram, por isso que a inconstitucionalidade é parcial, eles fizeram valer o 21 para todas as circunstâncias. Então, o que acontecia antes? Se fosse cena de nudez, se fosse sexo explícito, se fosse alguma cena íntima que o indivíduo não quisesse que ficasse na internet, o que ele tinha que fazer segundo o Marco Civil da Internet? Ele tinha que notificar a plataforma para que a plataforma retirasse do ar aquela publicação. O que o STF fez? Pegou isso e falou assim, não, agora vai ser assim para todo mundo. E pegou e aplicou isso como subsidiariamente ao artigo 19. Então, hoje, o que é que o STF entende? Há uma lesão a qualquer direito de ordem moral, qualquer um que seja, ao indivíduo, o que o indivíduo faz? Sentiu-se incomodado, notifica a plataforma para a plataforma retirar do ar. Em resumo, muito assim, grosseiramente falando, foi isso que o STF decidiu. Ele abrangeu a aplicação do artigo 21 aos demais casos para tentar adaptar a constitucionalidade que ele entendeu ser inconstitucionalmente parcial. Pelo menos foi o que eu entendi quando eu analisei a questão. E aí a gente esbarra novamente na questão da liberdade de expressão e na questão das responsabilidades. Porque o que diz o direito brasileiro sobre responsabilidade civil? Aquele que causar dano a outrem deverá indenizá-lo. Ponto. A plataforma digital, ou Facebook, ou o que for, TikTok, qualquer uma delas, dentro do Brasil, lembrando questões de territorialidade, né? As plataformas não são brasileiras, mas elas estão no Brasil. E aí a gente vem aquela velha discussão de que lá atrás o Alexandre de Moraes queria que o X tivesse algum responsável aqui no Brasil, aí nós vamos esbarrar com isso tudo de novo. Mas enfim, essa plataforma, ela estando no Brasil, ela vai se encaixar ao artigo 186 da Constituição, que diz aquele que causar dano a outrem tem o dever de indenizar? Sim. Se houve o dano e este
essa vítima deste dano notificou a plataforma sobre aquela insatisfação daquela publicação, se a plataforma não retirar do ar, ele terá o dever de indenizar. Aí tem uma palavrinha mágica que chama subsidiariamente. O que é isso? Primeiro vai ser a obrigação de indenizar daquele que postou. Exato. O dono da conta que postou. E depois, se o dono da conta não resolver o problema, aí sim será responsabilidade da plataforma. Então não é o dramalhão mexicano que as pessoas estão fazendo. Tem um limite. O que eu vejo aqui de difícil e precisava mesmo da regulamentação é como que você notifica, e o segundo é qual que é o prazo que a Big Tech tem para retirar o conteúdo do ar, porque o dispositivo legal não fala qual que é o prazo. Então você pode notificar e falar assim, eu preciso de 22 dias úteis, entendeu? E presume-se que é um tempo hábil necessário para retirar. E não tem, é uma lacuna horrorosa, né? Entendeu? Olha só, o parágrafo único do artigo 21 fala o seguinte: a notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para a apresentação do pedido. Então, o requisito essencial para a validade dessa notificação existe. Agora, a quem direcionar, não há. Como direcionar? Qual que é a notificação é válida? Porque às vezes você acha o WhatsApp do administrador, você manda a notificação lá. É válida? A gente não sabe, não tem na lei falando isso. Né? E, infelizmente, nosso Supremo não coloca assim de uma forma, qualquer meio de notificação é válido. Tá entendendo? Inclusive, agora, Flávio, uma questão que eu acho que cabe uma discussão e eu acho muito legítima. STF é um órgão do judiciário. O marco regulador da internet é uma lei que precisa de modificação. O que você pensa sobre o STF novamente? Pois é, novamente legislando. Concluiu isso. E aí é o seguinte, a diferença da lei que é escrita na Constituição, é que a lei pode criar obrigações novas para as pessoas. O juiz ele tem o poder de modular as obrigações que são criadas por lei, ou seja, quem cria obrigação no Brasil é o Congresso Nacional. O juiz fala o contorno daquela obrigação. Agora, ele não pode criar obrigação nova não descrita em lei e nem modular o que a lei fala de acordo com o pensamento que seria o dele. O que a lei fala especificamente? Que é mediante notificação, a responsabilização, independente do conteúdo. O STF aumentou a abrangência da responsabilidade aí para os conteúdos ilícitos. Tá bom, eu entraria na teoria dos atos ilícitos e tal, beleza, eu até posso concordar. Mas outros conteúdos que ele fala ilícitos não são... você tem que comprovar que a pessoa teve o dolo específico de praticar o ato ilícito e que o provedor sabia disso. E aí a gente vai exigir do provedor de internet que ele tenha... um filtro, uma censura. Não, e uma capacitação jurídica que não é dele, não é necessário. Não é da expertise dele. Não é da expertise dele, exatamente. E aí a gente vai exigir também que esse servidor de internet promova um pré-julgamento de um ato ilícito que, em tese, foi praticado, antes mesmo que a autoridade judicial tenha ciência daquilo. Porque, olha pra você ver, tem algumas, estão até relacionadas na decisão, algumas condutas que têm que ser excluídas imediatamente da plataforma independente de notificação. Vou citar algumas. Condutas e atos antidemocráticos, incitação à discriminação em razão de cor, etnia ou transfobia, crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, tá? São vários, dei 3 exemplos variados. Então, por exemplo, uma pessoa, um vizinho, filma o marido agredindo a esposa. E aí, isso é um conteúdo de agressão e de violência à mulher, ok?
Aí esse vizinho posta aquilo na rede social dele. O que a plataforma vai fazer? Ela vai julgar o crime? Ela vai excluir sem julgar? Ela vai analisar aquilo e concluir que aquilo é ou não é um crime? Não tem sentido isso. Até às vezes na boa fé. Sim. O que a gente vê, por exemplo, questões de violência policial, que várias pessoas postam na internet o vídeo. Vídeos verdadeiros e tal. Então ali o que é? É um crime de desacato que você estaria praticando? Entendeu? Então é a mesma coisa que a gente vê na justiça. Duas aberrações. Primeiro, na intimação vem aquele negócio. Utilizar roupa adequada ao ambiente forense. Né? Primeiro é essa restrição à minha liberdade de me expressar do jeito que eu quiser, com a roupa que eu quiser. Não sendo imoral, não tem qualquer tipo de relevância isso. E a segunda é quem exerce isso daí, com todo respeito aos vigilantes e aos guardas do fórum, que não tem essa noção. Tá entendendo? Então o que acontece? Você vai, às vezes, achando que está todo arrumado, mas nos aspectos do julgador naquele momento, que é o vigilante, ou então o porteiro do fórum, ele acha que é irregular. Outro dia mesmo a doutora Rita foi barrada no fórum porque estava com turbante. O vigilante estava de sacanagem com ela? Lógico que não. Mas o cara fala assim, não pode vir com boné, não pode vir com a cabeça tampada e tal, por causa de segurança. O cara executa. E ele julga de acordo com a possibilidade olha dele. só, Então nós estamos entrando nisso daí, uma censura. Não, e outra, nós estamos dando poder a plataformas digitais para julgarem o que a gente pode ou não o que a gente pode ou não fazer. Olha a situação. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista do MC Cabelinho. Se eu falar o nome errado, me perdoa, mas eu acho que é esse nome. Com o Pedro Bial. E aí ele falou o seguinte, e eu achei genial, sabe? Ele falou assim, engraçado. Filme de tráfico de droga, filmes, né? Ficção. De tráfico de droga, de agressão física, de violência, tudo pode ser veiculado. Plataforma, você pode veicular os acontecimentos na rua, não estou reproduzindo as palavras exatas, mas a ideia era essa. Tudo pode ser veiculado e é tudo tratado como arte. Aí na hora que o MC faz a arte dele, que é cantar a música, que conta a história da vida dele, aí ele vai responder voltado para o público-alvo dele. Exato. Então, o que é o MC? É o cara que conta, musicalmente falando, histórias de vida, né? E é uma forma de arte. A marcha da maconha mesmo? Isso é outra coisa, a marcha da maconha. Direto prendi os caras, o conjunto Plant Hemp, que é Plant Hemp, Hemp é maconha. É Planet, mas a gente fala plant, que é apologia à maconha sempre. Concluindo, aí ele estava falando pro Bial exatamente isso, que ele, quando ele canta a música dele, que conta a história da vida dele, ele pode correr o risco de responder pelo crime de apologia ao crime. E aí, olha o limiar perigoso disso. A veiculação de qualquer coisa, por exemplo, você está no quintal de sua casa fumando um baseado. Tá fumando um cigarro. E aí você veicula aquilo na sua rede social. A plataforma vai olhar e vai falar assim, tá fumando maconha, não pode. E deleta a sua publicação. Pode? Não, nós tivemos... Vai ser isso que vai acontecer. Nós tivemos aqui no canal, nós íamos impulsionar o vídeo do Lúcio Adolfo, que no meio do programa ele falou que não tinha no STF ninguém que realmente conhecesse de direito penal. Ele não falou isso no intuito de ofender. Não, foi uma retórica. Isso, né? Que não tinha nenhum especialista e tal nisso. Não deixaram impulsionar. Exatamente. Ou seja, a gente fica com a nossa liberdade cerceada para o programador do YouTube, o programador do Instagram, o programador de fulano e tal. Agora, a gente é muito crítico, né? Eu e Flávio, a gente tem esse tom crítico, é nosso. Mas vamos para a parte boa, né? Porque nem tudo é ruim.
O que é a parte boa? O que se tira de positivo disso? Nós temos hoje a tranquilidade de que qualquer um de nós que tiver violado qualquer um dos nossos direitos de imagem ou afins em qualquer uma das plataformas, que nós podemos notificá-la simplesmente para retirar do ar. E sob pena dela ser responsabilizada civilmente. O que é a responsabilidade civil? É indenização, gente. É pagamento de indenização por danos morais. A gente tem historicamente aí várias coisas. Por exemplo, Carolina Dickmann teve uma época que pegaram umas fotos no computador dela e divulgaram. A mulher, foi uma luta para ela conseguir tirar isso da internet, né? Então hoje a gente tem a tranquilidade de que estamos protegidos. Como vai funcionar, eu não sei. Porque eu acho, se eu sentar ali no meu computador agora e tentar achar um responsável pelo Facebook, por exemplo, para eu notificar, eu não acho. Se eu tentar notificar alguém no TikTok, é piada, porque eu não sei a quem notificar. Né? Então, eu acho que vai agora, e nós estamos falando em termos de territorialidade e em termos de Brasil, porque a lei brasileira só vige no território brasileiro. Então, isso só foi funcionar aqui. Então, aí, se me chamasse e falasse assim, Paula, o que você dá de orientação, então, para as plataformas? Se organizem, né? Tem que ter meios de acesso de comunicação. Nós precisamos saber a quem nos reportar. Até hoje, que eu sei, isso não existe. Engraçado que quando os comentários que eles fazem de implicações práticas, eles colocam dever cuidado ativo das empresas, monitoramento, políticas de autorregulação e transparência, relatórios específicos. Responsabilidade não é objetiva. Para quem não sabe, responsabilidade objetiva é aquela que só vê a ação e omissão de determinado ente e a decorrência. Não quer dizer que se você não tiver culpa ou dolo, você é responsabilizado. A responsabilidade objetiva só precisa do ato da pessoa e o efeito e a responsabilização. Não precisa de nexo de causalidade. Isso. Não precisa de nexo de causalidade, não precisa de dolo ou culpa. A objetiva. É objetiva. Fala que a responsabilidade não é objetiva, mas presume-se omissão se não houver diligência razoável. O que é diligência razoável? Não, é isso que o direito brasileiro... E o que é tempo razoável? Porque tem um pedaço lá também que fala que o tempo tem que ser razoável. Porque isso tem que acabar no direito brasileiro, tá entendendo? Tem que ser objetivo. Você tem 2 dias para tirar, não tirou, ferro. Mas não tem conversa, porque no direito brasileiro... diligência razoável. Não, eu estava com a perna inchada, mas não tinha substituto, isso, aquilo, então, mas assim que eu fiquei bom, eu fui lá e fiz. Ué, gente, isso mas nós estamos na era da tecnologia, na era da inteligência artificial. Então, eu não sou da área não, mas eu tenho certeza que é possível criar sistemas para que assim que chegar uma notificação, seja retirado do ar imediatamente. E é assim que tem que ser. Porque, gente, a gente tem que pensar no indivíduo que está sofrendo com aquela publicação. Imagina se você teve uma publicação te ridicularizando, né? Te expondo de uma forma que te incomoda. E você tá ouvindo um monte de hater lá te xingando. O povo tudo falando que você é feio, enfim. Você tá sofrendo com aquilo. Aí a plataforma te fala assim, eu preciso de um tempo razoável, então você fica sofrendo mais 10 dias? Agora, os conteúdos abrangidos e regime aplicável. Isso daqui eu gostei desse negócio sistematizado aqui. Remoção obrigatória imediata, após notificação detectados. Atos antidemocráticos. O que são atos antidemocráticos, gente? O cara falar que ele quer acabar com o Supremo Tribunal Federal, que o judiciário ele não tem que ser reformado porque ele não entrega aquilo que deveria entregar, que há um viés ideológico no judiciário de abuso. Eu estou praticando antidemocrático. Não, mas o que me incomoda não é isso. O que me incomoda é você delegar à plataforma o poder-dever de fazer esse julgamento. É porque ele deixa aberto para o juiz ferrar quem ele quiser. Isso daí eu entendo a angústia de várias pessoas que não estão habituadas no direito, porque isso aqui vai ser o quê? Uma construção jurisprudencial que é feita depois que acontece o ato. Então, o que acontece?
Hoje eu não estou praticando ato antidemocrático nenhum criticar as instituições. Agora vão recrudescer um pouquinho. Se a gente quer criticar o judiciário realmente, falar, ó, determinado ministro não tem competência para estar lá. Eu estou praticando ato contra a honra dele? Quer ir mais longe? Estamos eu e você aqui hoje falando sobre o Marco Civil da Internet. É um programa que vai ser veiculado no YouTube, no Instagram, no TikTok. TikTok não, no Spotify. E uma dessas plataformas pode simplesmente nos ouvir pela inteligência artificial, que ninguém ficou ouvindo ninguém, todo mundo sabe disso, e falar assim, não, isso aí, esse conteúdo é antidemocrático, e simplesmente tira a gente do ar. E aí, quem vai me julgar vai ser a plataforma digital? Pois é. Que vai dizer que eu estou praticando um ato que não é... E aí eu tenho que chamar um advogado para... E nem é a plataforma que vai julgar, nem é... Não a inteligência artificial. A inteligência artificial através de um sistema lá, que eu não sei como é que funciona direito, que baseado nas palavras que eu estou falando, vai falar se eu estou dentro ou não estou dentro disso. Ou seja, é censura. Concordo. O segundo é repetição de conteúdo ilícito, já declarado judicialmente. Remoção automática sem nova ordem judicial. Beleza, a plataforma pode tirar porque ela participou do processo judicial. Sim. Agora, eu que estou repetindo ilicitamente alguma coisa, eu não participei da ação. Então, em tese, eu não estou sabendo. Né? E crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Mantida a exigência de ordem judicial, mas com possibilidade de remoção via notificação extrajudicial. Tudo bem, aí você notifica, é o que eu tô falando. Isso. A pessoa que se sente incomodada, eu vim aqui e falei assim, eu acho que fulano de tal é feio, ponto. Aí fulano de tal escutou, não gostei da Paula me chamar de feio. O que ele faz? Notifica a plataforma tem que tirar do ar. Tudo bem, é o direito dele, ok. Ah, mas e o meu direito de falar que ele é feio? O direito de um termina onde começa o direito do outro. Então se ele não gostou do que você tá falando, você cala sua boca e fica quieto. É assim que funciona. Senão, você vai ser responsabilizado. Ah, mas eu quero continuar falando que ele é feio. Tudo bem. Então, ele vai te propor contra você uma ação de indenização por danos morais e você vai pagar uma indenização para ele. Simples assim. O direito funciona dessa forma. A gente não pode botar o direito de um indivíduo lá em cima e o outro não ter direito a nada, né? Então, se você quer falar, sofra as consequências do que você quer falar. Não é isso? Isso mesmo. Agora, do jeito que está, é um prato feito para se responsabilizar e apenar o seu inimigo político. Qual que é a solução? O legislativo. O legislativo sentar a bunda na cadeira e fazer a lei direito. Fazer uma emenda, gente. Não é emenda, como é que chama? Não é emenda. Faz uma modificação, altera. Retifica, bota um parágrafo lá, aumenta, sei lá. Mas tem que ser o legislativo, porque o STF não pode ficar parando para fazer modificação de lei, não. Eles já não têm tempo para nada. E você vê, por exemplo, nós não temos autonomia para declarar ilicitude de ato e nem crime. Se você acusa determinada pessoa de praticar um crime, você pode estar cometendo crime de denunciação caluniosa. Calúnia. Também. Né? Então, eu falar com você, Paulo, esse seu conteúdo é ilícito. Eu vou retirar. Não é nem isso, você retirar sem nada. Você está acusando a pessoa, você está praticando calúnia, porque você só pode falar que determinada conduta é crime depois que o judiciário se pronunciou. Esse é o nosso sistema. Então, Aí tem outra questão, a plataforma digital é uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela não comete crime, mas o dirigente comete. E aí como que vai responsabilizar os dirigentes dessas plataformas todas pelo julgamento dos, em tese, crimes praticados? Do crime, né? O que acontece? Exatamente o que você falou, a área civil, né? Ela está falando sobre a responsabilização civil. Mas o cara, quando ele vai obedecer o comando do Supremo Tribunal Federal, ele tem que declarar que determinado conduto é ilícito, inclusive através de relatórios, que é o que pede. Quando ele faz isso, ele pode incorrer no crime contra a honra da pessoa que está fazendo. Né? Por exemplo, ato antidemocrático é crime, né? Segundo a definição do STF. Então, o ato democrático
antidemocrático, quando você retira um conteúdo de um político do ar. Vamos colocar aí, o Nicolas Ferreira fez um vídeo lá, tiraram o conteúdo dele do ar. Estão afirmando que ele praticou um crime. E aí? Um deputado que tem, por mais que eu não concorde com ele, tá, gente? Você sabe que eu não sou da linha dele, nem de outros aí. Mas ele tem o direito de falar, ele é deputado. Sabendo das consequências Tá na Constituição. E se ele quiser falar e ser responsabilizado, é o direito dele também. Mas eu acho que a Constituição está sendo violada quando fala que deputado comete crime, porque tem dispositivo constitucional específico falando que o deputado é inviolável pelas opiniões que ele faz. Mas é o que falo, o Supremo tem feito várias adequações na própria Constituição. E aí eu acho grave, porque quem estuda a teoria constitucional sabe que nossa Constituição é formal. O que quer dizer isso? Para você fazer uma alteração rígida, para você fazer uma alteração na Constituição, você precisa de um quórum qualificado que em 2 votações em cada uma das casas. Aí o Supremo vem e muda a Constituição sem qualquer tipo de quórum específico. Eu entendo a irresignação de determinadas pessoas. Você muda um direito fundamental do deputado, que é o direito dele de representando determinada parte da sociedade, ele falar o que quiser, com base na inteligência artificial. Então é o seguinte, vamos deixar as leis para ser feitas pela inteligência artificial, ninguém mais comenta nada e pronto. E assim, se a gente for analisar, a inteligência artificial é uma inteligência, mas ela não é humana. E ela comete falhas. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa com um cliente, eu não posso nem relatar muitos detalhes para não chamar atenção. Mas teve um cliente específico que mandou fotos do próprio filho para um parente ver como que o filho estava. E a inteligência, por e-mail, e a inteligência artificial entendeu que aquilo era pornografia infantil e baniu a conta dessa pessoa do Gmail. E ele perdeu tudo que ele tinha no e-mail. E aí, que julgamento. Pô, claro que é inteligência artificial. Suponhamos que eu tire uma foto de uma parte do meu corpo e mande para o meu médico. A plataforma vai banir, vai falar que é pornografia. Vai me julgar? Vai julgar o médico? Pois é, tá cometendo um crime. É muito perigoso isso, é muito perigoso, muito perigoso. Aí é o seguinte, isso daí você devia passar crime. Quem que é titular de ação penal no Brasil? Ministério Público. Sim, mas mesmo Ministério Público e delegados podem te indiciar, pode te oferecer denúncia, podem falar que você está praticando determinado crime, porque eles têm essa prerrogativa e podem falar. Agora, você, cidadão comum, você não pode falar. Você pode levar notícia crime para a polícia. Você que não é policial, você não tem obrigação nenhuma de combater o crime. E aí estão colocando para as Big Techs a obrigação de combate ao crime. Assim, gente, eu sou pai, sou irmão, sou marido. Então, é lógico que eu vejo o benefício. Ninguém ia gostar que as fotos da sua filha caíssem. É isso que eu falei. Existe um lado muito positivo. Não é isso. Mas existe uma coisa é pornografia infantil, aí a gente até tolera o erro. Tá entendendo? Outra coisa é ato antidemocrático, gente. O que é ato antidemocrático? É você quebrar uma instituição. Beleza. Agora, você ter determinado posicionamento político de que nosso Estado está péssimo, não funciona e que as instituições precisam ser reformadas, a gente consegue verbalizar isso porque a gente é advogado, a gente está na lida disso direto, mas o cidadão comum, ele só vê o cacete no lombo dele. E aí a forma dele de se expressar
Não é igual a gente faz aqui, ó, tem que fazer uma emenda à Constituição, e isso e aquilo, aqui depende do seu senador, depende do seu deputado e tal. Nós temos esse conhecimento. Agora, o cidadão comum que está lá, levanta às 6 horas da manhã, vai dormir às 10 horas da noite. Ele quer, velho, trazer comida para dentro de casa e pagar as contas dele em dia. Agora, se o governo nega determinado benefício, tá, lógico que ele vai se revoltar. Agora, a revolta desse cidadão é diferente das nossas revoltas enquanto juristas, porque nós temos a obrigação de verbalizar e convencer o outro. O cidadão comum, ele não sabe no nosso sistema fazer isso. Ele sabe que o dinheiro dele não está dando, que o senador fulano de tal, o deputado fulano de tal, votou e vai aumentar a conta de energia dele ou não, que o benefício do SUS dele sumiu, que a escola, que antes era tempo integral, agora é meio horário, ele vai ter que se virar uma pessoa para cuidar dos filhos nesse momento. Mas ele não sabe qual que é o caminho para a mudança do Estado e quem que é o culpado, não. E aí esse cara na hora que revolta, você fala que ele está praticando atos antidemocráticos. Nisso daí eu tenho sérias restrições. Eu tenho as mesmas restrições que você mencionou em relação à apologia ao crime, que eu acho que é um perigo. Porque nem tudo é apologia ao crime. E apologia ao crime estaria dentro do seu direito de manifestação. Entendeu? Ainda mais o que e a plataforma vai ter que julgar o seu crime de apologia ao crime, em tese, e o crime que você estaria fazendo apologia, porque como que ela vai fazer julgamento? Então aí você pega o funk. Pode até ser de mau gosto determinadas letras. Né? Outro dia nós fomos na festa da nossa filha lá, nós quase caímos. Não é da nossa... Nós somos de outra geração. Não, as pessoas justamente. Gostam. Pra nós, é muita pornografia. As pessoas gostam. Agora, os meninos adoram. Entendeu? Adoram. Aí eu volto lá na entrevista do Bial com o MC Cabelinho. Vai impedir o cara de cantar, e aí na hora que ele publicar a música dele lá na plataforma de música, lá no Spotify. Pedro, nosso filho, vai ele entra pro banheiro com o funk dele lá. Velho, eu fico ouvindo as músicas. Mas não é da nossa época. Não. Não é e acho. E é divertido pra danar. Mas a cultura. Cultura é isso. A manifestação cultural das pessoas hoje, que está sendo, né, ouvida e discutida. Na nossa época a gente tinha o Gabriel Pensador, que ele falava muita coisa que era criticada. Né? O Gabriel Pensador passou por isso, assim, por essas questões de censura e tal. Hoje em dia a gente tem esses MCs que estão passando por esse tipo de situação. Eu acho que é censura. Eu também acho. Olha aqui, no processo, foram 2 processos, né? No RE 105.7258, que é o da Google, a Google discute se a empresa que hospeda sites na internet tem o dever de fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem necessidade de intervenção do judiciário. A plataforma argumenta que este tipo de fiscalização seria impossível e configuraria censura prévia. A própria plataforma entende que se ela tirar do ar, ela está censurando a pessoa. Se retirarem esse programa do ar hoje, é censura ou não é? Eu acho que é. E aí é o seguinte, a gente vê que a Google sofre com determinados anúncios, que o pessoal coloca que são empresas especializadas e dá o cano nos outros. A culpa é da Google, ela recebe o anúncio. Pela decisão, a Google, quando identificar que ele não está entregando produto e tal, ele teria que tirar do ar. Mas sob quais parâmetros? Deixou de entregar mandou um decisão sob notificação. Agora, enquanto ela tá lá tomando seu golpe, você não vai notificar a Google, você só vai saber depois o que adianta. Pois é. É inócuo. Eu vi o lado positivo, de fato, há um lado positivo. Acho que o STF não precisava se debruçar sobre isso, mas é inevitável, porque o processo chega ao STF. Ele não escolhe que ele vai sentar e mudar uma lei. Não é uma escolha. O judiciário ele não pode se esquivar de fazer um julgamento. Se você demanda o judiciário, ele tem que julgar. Nem que seja para julgar improcedente, mas ele tem que julgar. E isso chegou ao STF. Então não adianta as pessoas virem, a direita adora fazer esse tipo de crítica. Porque o Alexandre de Moraes, porque fulano de tal, porque o Fux fez isso, não sei o quê, porque mudar a lei, isso é função do legislativo. Concordo.
Então o legislativo vai lá e faz a função dele. Porque se o STF está fazendo, é porque não houve alteração legal necessária. E a lei, ela tem que acompanhar o que o... Você está falando para mim? De quê? Não, você está falando para mim porque eu falei que o STF não tem poder para mudar a Constituição, nem a lei desse jeito. Então, ué, eu não sou de direita, não. Isso daí é o seguinte... Não, é você. Não, mas você está me enquadrando como se eu fosse de direita, porque Não, eu acho que é o seguinte, principalmente o nosso judiciário tem que ser um judiciário legítimo. E a forma como está sendo conduzida não está legítima. Por exemplo, eu podia colocar só crimes. Ato antidemocrático, gente. É pior se generaliza, é pior. Se você fala crimes, vai ficar lá a plataforma digital tentando olhar tudo que é publicado todos os dias para ver se tem crime ali ou não. Aí eu vou te falar. Estado de Minas, que é jornal, OLX, Mercado Livre e outros pequenos anúncios que tem aí. Você já pensou o que é para uma empresa de comunicação que vive de anúncios e tal? Você tem que fiscalizar os anúncios do seu cliente e ver o que é ou não. Porque se você for ver também sobre o ponto da adequação pública, um anúncio, por exemplo, de sex shop. O sex shop, ele tem legislação específica que até as frentes dele são tampadas. Aí você pega num pequeno anúncio de qualquer desses e tem lá um vibrador desse tamanho, acessível à imagem a qualquer criança. Não é? E aí você vai responsabilizar a plataforma? Entendeu? Porque esse negócio de lícito e ilícito também é o seguinte, o juiz ele baixa uma plataforma falando da adequação de idade de cada anúncio, disso, daquilo outro. Ele planta uma dessa aí, a plataforma nem sabe que em Belo Horizonte o juiz falou que para menor é isso daqui. E planta o ferro na plataforma, tá entendendo? Porque é ato ilícito. Assim como a gente vê comerciante de álcool, que tem o dever de diligência e de controle sobre o álcool que é vendido dentro do bar dele. Só que às vezes alguém compra, passa para menor na rua, o menor é pego na rua, utilizando de substância alcoólica, e aí planta o ferro no dono do bar. Entendeu? Então, essas adequações, isso daí eu vejo, por exemplo, que no direito americano não é assim, é objetivo. Você pode fazer o ato até 00:01. Se você fez 00:02, não interessa. Ferro come. E aí eu não posso falar que é o legislativo que tem que resolver isso, não? Pode, meu amor. Pode, meu amor. Não é isso. Você está extrapolando o que eu estou falando. Eu estou falando que não cabe ao judiciário fazer. Não cabe. E não é mimimi meu fazer isso. Mas eu não estava falando de você, não. É porque quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu vi muito comentário. Eu, antes de vir gravar, eu leio tudo que eu vejo. Então, eu leio as publicações, leio os comentários das publicações e eu vi muito comentário falando isso. Eu tava falando dessas pessoas, não de você, né? E aí, enfim, o que se tira disso tudo é que a gente realmente vai ter que se debruçar sobre o tema, porque a evolução tecnológica é muito dinâmica, e a gente também não pode ficar se vendendo e se rendendo a esse tipo de coisa. Por outro lado, o STF está fazendo o papel dele de resolver um problema que não está resolvido pelo Legislativo, e o Legislativo vai ter que se debruçar sobre isso. Enquanto não debruça, vai ficar essa confusão. O que tira-se de bom, repito, se você se sentir violado por qualquer publicação, notifique a plataforma. Não me pergunte como, não sei. Não faço ideia. E isso é agravado por mais um motivo, que é o seguinte, tem que falar. Nós estamos num judiciário que qualquer juiz pode dar o entendimento que quiser em qualquer dispositivo constitucional. Tá entendendo? Porque nós temos o controle de constitucionalidade concentrado, que é feito pelo Supremo, e o difuso, que é feito por cada juiz de acordo com a alegação de cada pessoa. Então, se a pessoa entra falando que é inconstitucional, que você faça determinado ato, o juiz da comarca que ele pertence pode julgar essa inconstitucionalidade. Tá entendendo? Então, é isso que eu falo que nós estamos num
barril de pólvora, porque cada juiz não interpreta da forma que quiser a Constituição, os códigos, e enquanto não tem uma súmula vinculante, ele continua interpretando da forma que quiser. Então não há uma normatização do controle da atividade jurisdicional em relação aos entendimentos. Era feito, em tese, para que não se cerceasse os juízes. Mas aí você pega. O Supremo Tribunal Federal tem uma norma clara em relação ao cumprimento das decisões e execução das decisões dele. Aí o juiz de Uberlândia acha diferente e depois fala que foi erro. Né? Aí você tem o STF tratando sobre casamento de pessoas do mesmo sexo. Já está lá, consolidado, família, considerado família, que é o amor que deve reger a relação das pessoas e tal, independente do sexo e tal. Aí vai o juiz, fala que não, homem e homem isso não existe, mulher e mulher não existe. Tem isso, não? Tem, Paulo. Tinha cartório até hoje que não aceitava casamento de pessoas do mesmo sexo. Aí tem lá outros aspectos de liberdade de expressão. Utilizar o turbante, a Rita, é barrada no fórum. Ué, tá entendendo? Então, isso que nós temos que dar uma forma de legitimar a atuação do judiciário para ter segurança jurídica. Porque hoje nós não temos. Quando você coloca conceitos abertos igual esses, que foi a modulação do Supremo, você permite que cada um, mesmo com a regra explícita, se julgue da forma que você quiser, porque o conceito é aberto. Né? Então, fica difícil para você dar segurança. Não, você haja dessa forma assim, que você não vai ser punido. Você vai expressar a sua vontade, vai expressar o que você pensa e tal, mas não vai ser punido. Aí, no meio do caminho, muda o entendimento, e aí a questão do humorista, que nós vimos a sentença aqui e tal, é uma. Até pouco tempo você tinha o entendimento de que você podia fazer a piadinha do jeito que você quiser. Você tinha esse entendimento. Aí o cara toma 8 anos. Nós vimos, é legítima a sentença, utilizou o devido processo legal, plantou o ferro no cara, devidamente, mas, se você for ver o que existia até hoje, ela inovou no meio jurídico, sem ter o poder para inovar, porque ela não pode criar obrigação nova. Pois é. Tá entendendo? Então, é esse que é o sentimento de determinadas pessoas que estão inseguras com o judiciário e falam que o judiciário está abusando demais. E aí, por exemplo, eu sofro dos dois lados, porque o pessoal fala que eu sou muito à direita para ser de esquerda e muito à esquerda para ser de direita. Isso quer dizer que você é centro, não? Não sou centro, não, porque eu sou mais à esquerda do que o centro. Eu não sou à esquerda radical, mas o pessoal da esquerda me mete o ferro e o pessoal da direita... A gente toma ferro de tudo quanto é lado, né? Eu também só tomo bombada. Mas olha só, o Flávio me fez lembrar de uma coisa que é interessante a gente usar como exemplo também. A questão do Léo Lins, que foi um humorista, que foi condenado por 8 anos. Tem um programa nosso específico sobre isso. A gente falou sobre isso no outro programa. Sobre a sentença. Discutiu o caso e falamos da sentença. Existe, nessa regulamentação, existe uma situação que é o seguinte: o provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem as práticas de crime previstas no seguinte rol taxativo. Taxativo quer dizer o seguinte: é esse aqui e nada mais, tá? Então, o que está escrito ali. E aí, por que eu estou falando isso? Porque várias das falas do Léo Lins vão se encaixar aqui. Aí nós vamos ter condutas antidemocráticas, vou resumir, tá? Para não ficar grande demais. Crimes de terrorismo ou preparatórios, crimes de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, à automutilação, incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero, ou seja, tudo que ele falava se insere aqui. E aí as plataformas digitais têm obrigatoriamente de promover a retirada imediata desses conteúdos. Aí vem o primeiro problema. Como que faz? É lindo
o dispositivo do jeito que eles fizeram. Ele não concorda. É lindo. Concordo. Ele segue o que eu quero, que é acabar com preconceito, acabar com crimes contra a administração pública na parte de democracia, crime contra crianças, né? Linda. Mas, gente, tem que seguir o devido processo legal, que é outra garantia fundamental. Porque, você vê, vou citar aqui, não é para ofender, tá? Por favor. Mas em determinados países árabes, as moças com 8, 10 anos já podem se casar. Não podem ter relação sexual física, mas podem participar de determinados atos lá com o marido dela. Para determinadas pessoas, isso é normal. Entendeu? E eu não que eles façam isso no país deles, e até isso pela religião deles é permitido e tal. Eu não posso falar que no Brasil você não pode nem falar sobre isso. Tá entendendo? Nós temos que ter um amadurecimento até para que a gente converse e troque argumentos. E outra Porque coisa, senão nós vamos estar... É ainda possível que as postagens sejam a título de denúncias. Por exemplo, o último item desse artigo que eu estava lendo fala de tráfico de pessoas. E se você estiver denunciando um tráfico de pessoas? A plataforma vai banir. Porque a inteligência artificial, como é que ela vai saber se você está bem intencionado ou não? Ela vai analisar se eu for o íntimo? Tem jeito. Exatamente. Né? Isso é muito complicado. Tá entendendo? Esse Esse cerceamento à liberdade de expressão. Isso eu concordo com isso. Talvez seja um cerceamento necessário, né? Talvez seja... Porque, gente, a gente julga sem se colocar no lugar do outro. Tenta resolver esse problema, você. Não é difícil, mas aí entra no que eu mais bato aqui do viés judicial, que é o seguinte: ao invés de adaptar o Estado àquilo que é o ditame constitucional de liberdade e de direitos e garantias fundamentais, o que eles fazem? Eles fazem o corte do direito e garantia fundamental para adaptar ao Estado. Isso é antidemocrático, gente, porque quando a gente tem a Constituição, a gente fala o país que a gente quer ter. Então, ao invés do judiciário fazer o cerceamento da sua liberdade, ela tinha que falar assim: ó, Estado, você tem que se adaptar para que você pegue especificamente o caso e combata eles. E não colocar ali, vou cercear o direito de liberdade de expressão do cidadão para conseguir a adequação que o Estado precisa para fazer o controle. É lindo, é assim, todo mundo fica calado que ninguém magoou ninguém. Mais ou menos. Mas isso dentro de um Estado que tem uma criminalização exacerbada, porque o nosso Código Penal é de 1940. E aí o que acontece? Determinadas condutas de 1940 que são consideradas crimes... Eu tô falando. O legislativo tem que sentar a bunda na cadeira e reformar as leis. Que é, por exemplo... Senão vai cair no colo do STF, gente. Cai tudo lá. Hoje, posse mediante fraude. Em 1940, posse de mulher mediante fraude era o quê? Você se passar por outra pessoa, isso, aquilo, aquilo. Hoje tem um aspecto de internet muito grande. O que é a fraude? Outro dia estava aí uma moça que o cara contou a profissão dele, valorizando a profissão dele para a mulher, e depois descobriu que ele não era nada daquilo. Isso é posse mediante fraude? Provavelmente. Não, mas se for, todo homem todo homem que eu conheço aí é criminoso, porque ninguém chega para possível parceira dele no primeiro dia e fala assim: eu sou um cara que ganha 5 mil, mas as minhas despesas dão 7. Então eu tô fudido, tô todo endividado. Mas você quer namorar comigo? Você, entendeu? Não, todo cara fala assim: não, eu sou bonito igual minha mãe falou que eu era. Eu sou rico igual meus amigos acham que eu sou. Eu sou de bom de cama igual todo mundo, igual eu acho que eu sou. Tá entendendo? Então, todo mundo se supervaloriza. Enfim, gente, nós já falamos demais hoje.
Ó, Não, curte aí gente. embaixo, Se você for só compartilha. falar no. Ó, desculpa. Se você vai na festa, arruma uma parceira bonita e vai discutir com ela questões existenciais pra você ver se você Não vai te querer. pega alguém. Pega ninguém, Pessoal, velho. curte, compartilha. Nós tivemos um pedido de gravação de um programa sobre intolerância religiosa. Vamos atender o pedido, eu vou estudar o tema. Vamos ver se a gente traz alguém, tá? Foi uma pessoa muito querida que pediu hoje. E é isso. Se vocês puderem compartilhar, curtir, a gente agradece. Curtam, compartilhem e comentem, por favor, tá? Podem comentar a favor e contra. A gente ama os haters. Muito obrigado, gente.